Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que precisa ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Ela vai precisar de apoio para colocar as nossas ideias em pauta, entende? E a gente tem que ajudar esse tipo de pessoas, entende? A gente não pode deixar essas pessoas sozinhas, entende? Sem apoio, entende? Se vocês querem um lugar melhor para viver, vocês têm que apoiar as tuas lideranças, vocês têm que formar as tuas lideranças, vocês têm que reivindicar aquilo que vocês querem, entende? É assim que funciona, vocês têm que ser um povo politizado, um povo ativo, entende? Povo subversivo como o Brasil, o brasileiro, eles vão ter um país como o Brasil, entende? E como vocês não gostam do Brasil como ele é, vocês têm que ser um povo politizado para conseguir um país decente, um país desses que vocês olham nas redes sociais, na televisão, em jornais, nas mídias, entende? Se vocês querem um país como esse, vocês têm que ser um povo politizado, afastar de vocês esse negócio de ser subversivo, entende? Subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não querem isso daí, vocês querem algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado. E se não dá para mudar a mente da população, a gente se muda, entende? A gente se afasta desse tipo de gente, deixa eles viver a vida deles do jeito que eles gostam e vamos fazer um país livre para nós viver, entende? E ter aquilo que a gente merece e precisa, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. O BNDES, ele patrocina tudo que tu puder imaginar. Fazendas, empresas, ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, ideias, tudo que tu puder imaginar, ele patrocina, entende? Quem coloca o presidente do BNDES é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar ele são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, a elite brasileira. E vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo brasileiro. Imagina vocês votar numa pessoa da tua comunidade e ela trazer benefícios para onde vocês moram, entende? É nesse sentido. E essas ideias que eu vinha falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que a população brasileira despreza o que essas pessoas têm para falar, entende? Eles nem olham o que essas pessoas estão falando, entende?
Porque o brasileiro, ele olha e segue os idiotas nas redes sociais, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada para mudar o país e transformar o país numa coisa boa, entende? Esses eles ajudam, brigam, até se matam por esse tipo de gente, entende? Eles deixam essas pessoas ricas, famosas, entende? Esses aí eles ajudam. Aqueles que é pra eles ajudar, eles não ajudam. E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições, não vai fazer nada para ajudar esse tipo de pessoas. Eles sabem que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E no dia da eleição, o povo não fez nada para mudar a situação e encontrar pessoas diferentes para disputar as eleições. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. E não vai mudar, porque o povo não quer que mude, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda e forma um país para nós, um país livre de um povo politizado, entende? Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir o povo da Guiana Francesa, um país pequeno do lado do Brasil, que merece ganhar liberdade e que a gente merece um país bom para nós morar, por isso que é bom a gente se unir a eles, entende? O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. O lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos que eles tentaram fazer. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E como que a gente faz para se unir o povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. E o povo da Guiana Francesa merece ganhar liberdade, entende? E se reerguer como um país. E nós merecemos um país bom para nós morar. Por isso que é bom a gente se unir ao povo da Guiana Francesa. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida. Porque não tem como a gente guiar aquele que não quer ser guiado, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.